Para saldar a dívida do meu falecido pai, aceitei casar-me com uma mulher que estava grávida do filho de um agiota. Contudo, o que eu não esperava era que na noite de núpcias ela ainda fosse virgem. André estava sentado numa cadeira de madeira gasta na sala de estar da sua casa. As duas mãos estavam cerradas com força sobre a mesa. Os seus olhos estavam fixos num pedaço de papel que jazia à sua frente, a nota promissória do seu falecido pai, uma quantia tão astronômica que o deixava sem ar. Ele trabalhava arduamente há anos para quitar, mas sentia como se estivesse a andar em círculos. Sempre que imaginava o futuro, a única imagem que lhe vinha à mente era a sombra de uma dívida que nunca terminava, um fantasma que assombrava cada um dos seus dias. A porta da frente abriu-se bruscamente e um homem de meia-idade entrou sem pedir licença. Atrás dele, dois homens de corpo robusto, com ar de seguranças, observavam o ambiente com frieza. O homem usava um fato elegante, o seu rosto era impassível e o seu olhar penetrava em André como uma lâmina afiada. André, disse ele, com um tom de voz monótono. Já fomos bastante pacientes à espera que saldasses esta dívida, mas a verdade é que não consegues cumprir com a tua obrigação. André levantou-se, tentando conter a fúria que fervia dentro de si. Estou a tentar, senhor. Só preciso de mais tempo. Não há mais tempo, cortou o homem com firmeza. A não ser que estejas disposto a casar com a Sofia. O corpo de André congelou instantaneamente. O que? Perguntou ele com a voz rouca, sem ter a certeza de ter ouvido bem. Sofia, repetiu o homem com um sorriso trocista e fino. A nossa menina. Deves conhecer a situação dela, não? Ela está grávida e a família quer que este casamento se realize o mais depressa possível para salvaguardar o bom nome. Se recusares, tomaremos todos os bens que restam da herança do teu pai como pagamento da dívida. André sentiu o seu mundo desabar. Ele sabia quem era Sofia, uma jovem de uma família abastada que vivia nos limites da pequena cidade de Vale das Flores. No entanto, nunca imaginara que teria de se casar com uma mulher que esperava um filho de outro homem. Não era apenas uma questão de orgulho, mas também de ver o futuro que sonhara ser completamente destruído. Não me podem forçar a fazer isto, protestou André, embora sua voz soasse fraca. O homem riu-se, um som cínico e oco. Oh, claro que podemos. Escolhe, André, casas com a Sofia ou perdes tudo. André baixou a cabeça, sentindo um peso esmagador sobre os ombros. Sabia que não tinha outra escolha. Com o coração em pedaços, acabou por assentir lentamente. Está bem, disse ele num fio de voz quase inaudível. Eu caso com ela. Depois de o homem se ir embora, André voltou a sentar-se na cadeira, sentindo-se oco por dentro. Olhou mais uma vez para a nota promissória e depois amarrotou-a com raiva. A sua vida, que já era difícil, tornará-se agora infinitamente mais complicada. Não sabia como iria enfrentar este casamento, especialmente com uma mulher que não amava e que carregava o filho de outro. No entanto, uma coisa era certa: a primeira noite de casamento seria o início de um segredo tão profundo que ele nunca poderia ter imaginado. Naquela noite, o céu estava coberto por nuvens cinzentas. Nenhuma estrela iluminava a escuridão. Dentro do modesto quarto nupcial, André estava sentado na beira da cama com o olhar perdido. O ar no quarto parecia pesado, como se toda a incerteza e o ressentimento que sentia se tivessem acumulado ali. Sofia estava sentada em silêncio numa cadeira no canto do quarto. O seu corpo parecia frágil sob o vestido de noiva branco. Mantinha a cabeça baixa, sem coragem para olhar para André. Os seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, mas ela esforçava-se para não as deixar cair. Para ela, esta noite era o clímax de todo o sofrimento que tinha suportado durante meses. André suspirou profundamente, tentando ganhar coragem para dizer alguma coisa. No entanto, as palavras pareciam pedras presas na sua garganta. Finalmente decidiu levantar-se e aproximar-se de Sofia. Por que é que eu tenho de fazer isto? Perguntou ele em voz baixa, mais para si mesmo do que para ela. Por que tu? Por que eu? Sofia permaneceu em silêncio. Não sabia o que responder.
Todas as desculpas que conseguia pensar soavam a clichês e eram insuficientes para compensar a dor que ele sentia. Eu sei que não tiveste escolha, continuou André, o seu tom um pouco mais suave, embora ainda soasse frio. Mas estás mesmo grávida? Tudo isto é real? Sofia levantou a cabeça lentamente. Os seus olhos encontraram os de André. Havia neles um brilho de tristeza profunda que fez André sentir um aperto no peito. Eu não sei o que dizer, sussurrou Sofia, a sua voz quase inaudível. André olhou para ela por um longo tempo, tentando decifrar a sua expressão. Queria zangar-se, queria culpar a mulher à sua frente por todos os seus problemas. No entanto, por alguma razão, ver a tristeza nos olhos de Sofia tornava difícil fazê-lo. Está bem, disse ele finalmente, a sua voz mais calma. Não podemos mudar o que já aconteceu. Vamos acabar com isto. Sofia assentiu lentamente, embora o seu corpo tremesse. Levantou-se com hesitação e caminhou em direção à cama. André seguiu-a, o seu coração cheio de perguntas sem resposta. No entanto, quando se deitaram lado a lado, algo aconteceu que deixou André completamente chocado. Ao tocar cuidadosamente no corpo de Sofia, percebeu que a mulher ainda era virgem. André retirou a mão de imediato. O seu corpo ficou tenso. Tu ainda és virgem? Perguntou ele, confuso, quase sem acreditar no que acabará de descobrir. Sofia fechou os olhos com força. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu não sei como explicar, disse ela com a voz a tremer. Estou grávida, mas não foi de outro homem. André ficou em silêncio. O seu cérebro girava a alta velocidade, tentando compreender o significado de tudo aquilo. Se Sofia ainda era virgem, como era possível ela estar grávida? A pergunta ecoava na sua cabeça, deixando para trás ainda mais dúvidas e confusão. O que queres dizer? Perguntou ele, a sua voz mais alta desta vez. Se nunca estiveste com outro homem, então quem é o pai desse bebê? Sofia não respondeu. Apenas chorava em silêncio, o seu corpo a tremer violentamente. André sentia-se frustrado, mas também sentia uma ponta de compaixão. Havia algo na forma como Sofia chorava que o convencia de que ela guardava um segredo enorme, um segredo que talvez não pudesse revelar assim tão facilmente. A noite terminou sem respostas satisfatórias. André deitou-se do seu lado da cama, a olhar para o teto do quarto, enquanto tentava processar tudo o que tinha acontecido. A sua mente estava cheia de perguntas por responder. Quem era realmente o pai do bebê? O que tinha acontecido a Sofia? Ele não sabia que aquela noite era apenas o começo de um mistério que mudaria a sua vida para sempre. Naquela manhã, os raios de sol atravessaram as frestas das cortinas do quarto, despertando André de um sono agitado. O seu corpo ainda estava rígido, a sua mente turva com a confusão e as perguntas que não tinham sido respondidas. Ficou deitado na cama, a olhar para o teto, tentando juntar as peças do mistério que encontrara na noite anterior. Sofia já não estava no quarto. André levantou-se lentamente, sentindo o ar frio na pele. Vestiu-se rapidamente e saiu para procurar. Na cozinha, encontrou-a sentada à mesa de cabeça baixa, a brincar com uma chávena de chá que nem sequer tinha tocado. André ficou na soleira da porta, hesitante em aproximar-se. No entanto, acabou por entrar e sentar-se na cadeira em frente a Sofia. O som do arrastar da cadeira fê-la sobressaltar-se. Olhou para André com olhos ansiosos, mas não disse uma única palavra. Temos de conversar, disse André em voz baixa. A sua voz estava mais calma do que na noite anterior. Sei que estás a esconder alguma coisa. Não vou ficar zangado, mas preciso de saber o que realmente aconteceu. Sofia baixou novamente a cabeça. As suas mãos tremiam ao pousar a chávena de chá na mesa. Houve uma longa pausa antes de ela finalmente começar a falar. Eu nunca quis isto, disse ela com a voz trêmula. Não queria casar contigo desta forma, muito menos com todas as mentiras que aconteceram. André olhou-a intensamente. Então conta-me a verdade. Quem é o pai do teu bebê?
Como podes estar grávida se ainda és virgem? Sofia respirou fundo, as lágrimas a acumularem-se nos seus olhos. Eu não sei quem ele é, disse ela em voz baixa, quase inaudível. Mas ele não é uma boa pessoa. André franziu a testa. O que queres dizer? Sofia engoliu em seco, tentando reunir coragem para continuar a sua história. Há alguns meses eu estava a voltar para casa tarde da noite, depois de ajudar a minha mãe na feira. A rua estava deserta e eu encontrei alguém. Ela parou por um momento. O seu corpo tremia violentamente. Ele forçou-me a entrar no carro dele. Eu não consegui lutar. Ele fez-me coisas. André sentiu o coração acelerar. Queres dizer que foste violada? Perguntou ele, com a voz rouca. Sofia assentiu lentamente. As lágrimas começaram a cair abundantemente pelo seu rosto. Não tive coragem de contar a ninguém. A minha família tinha medo que o escândalo manchasse o nosso bom nome. Então forçaram-me a ficar em silêncio. Disseram que a única maneira de encobrir tudo era casar-me com outro homem. Contigo. André sentiu um aperto no peito. Nunca imaginara que Sofia tivesse passado por um sofrimento tão grande. Por que não denunciaste a polícia? Perguntou ele, a sua voz cheia de emoção. A família desse homem é muito influente, respondeu Sofia com a voz fraca. Eles têm muito dinheiro e poder. Mesmo que eu denunciasse, tenho a certeza de que ninguém me poderia ajudar. Eles encobririam tudo, e eu seria apenas mais uma vítima sem voz. André baixou a cabeça, sentindo-se zangado e com pena ao mesmo tempo. Tudo que ele tinha assumido como verdade estava, afinal, errado. Sofia não era uma mulher que se envolvia livremente com outros homens como ele presumira. Era vítima de um crime terrivelmente cruel. Desculpa, disse André, a sua voz finalmente cheia de remorso. Eu não sabia. Eu percebo porque pensaste assim, interrompeu Sofia gentilmente. Mas por favor, não me odeies. Eu não queria que isto acontecesse. André abanou a cabeça lentamente. Eu não te odeio, disse ele com firmeza. Eu só não sei como reagir a tudo isto. O silêncio envolveu o quarto por alguns momentos. Ambos ficaram sentados, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. André começou a sentir algo estranho no seu coração. Uma simpatia que começava a crescer lentamente pela mulher com quem acabará de se casar. No entanto, por detrás dessa simpatia havia uma raiva ardente. Raiva do homem que tinha destruído a vida de Sofia, da família que encobrira o crime e do sistema que a forçara a casar-se com ele para proteger uma reputação. Eu vou ajudar-te, disse André de repente, a sua voz cheia de determinação. Não sei como, mas vou descobrir quem é esse homem e vou garantir que ele pague pelo que te fez. Sofia olhou para André com os olhos úmidos. Havia neles um brilho de esperança. Obrigada, sussurrou ela. Não esperava muito, mas obrigada. André assentiu, embora ele próprio não tivesse a certeza do que fazer a seguir. O que ele sabia era que o segredo de Sofia tinha mudado tudo. O casamento deles podia ter começado por coação, mas agora ele sentia que havia outra razão para continuar. Uma razão maior do que apenas dívidas ou obrigações. Os dias seguintes decorreram a um ritmo lento, mas carregado de tensão. André e Sofia começaram a viver a sua vida de casados. Embora no início ainda se sentissem constrangidos e distantes, algo mudará entre eles. Pequenos passos em direção à compreensão mútua. André tentava ser mais gentil com Sofia. Já não havia como um fardo ou uma vítima de uma situação forçada. Em vez disso, começou a ver Sofia como alguém que também sofria, alguém que precisava de apoio em vez de rejeição. Numa tarde, André estava sentado na sala a ler um livro quando Sofia entrou, hesitante. Nas suas mãos, ela trazia uma pequena caixa de madeira. Isto é meu, disse ela, em voz baixa. Pensei que talvez quisesse saber mais sobre mim. André olhou para a caixa com curiosidade. O que é?
Um diário, respondeu Sofia, pousando a caixa na mesa. Comecei a escrevê-lo depois. Depois do que me aconteceu. Nunca o mostrei a ninguém, mas talvez me entendas melhor se o leres. André hesitou. Tens a certeza? Isto é o teu coração. Sofia assentiu lentamente. Confio em ti. Além disso, prometeste ajudar-me. Só quero que saibas que não sou quem pensavas que eu era. Com cuidado, André abriu a caixa e retirou alguns pequenos cadernos. Começou a ler a primeira página, depois a segunda e assim por diante. Naqueles escritos, encontrou a história de uma jovem cheia de sonhos, mas também de medo e tristeza. Havia frases que lhe tocaram o coração, sobre como Sofia se esforçava para se manter forte, mesmo quando seu mundo desabava. Numa das páginas, Sofia escreveu sobre a noite em que foi violada. As suas palavras estavam cheias de dor e raiva, mas também de esperança de que um dia obteria justiça. André sentiu o peito apertar ao ler aquelas palavras. Não conseguia imaginar como seria passar por tudo aquilo sozinho, sem o apoio de ninguém. Depois de algumas horas a ler, André finalmente fechou o livro. Os seus olhos estavam marejados, embora ele tentasse esconder. Sofia estava sentada na cadeira em frente a ele, a observá-lo com uma expressão ansiosa. Já acabaste de ler? Perguntou ela, em voz baixa. André assentiu. Sim, disse ele com a voz rouca. Não sei o que dizer. És muito forte, Sofia. Muito mais forte do que eu imaginava. Sofia sorriu debilmente, embora os seus olhos ainda estivessem úmidos. Estou apenas a tentar sobreviver, disse ela. Mas às vezes é tão difícil. André sentiu um impulso de fazer alguma coisa. Prometo que te vou ajudar, disse ele com firmeza. Não sei se conseguimos lutar contra essa família, mas não vou desistir. Sofia olhou para ele com os olhos cheios de esperança. Obrigada, disse ela. Só quero que tudo isto acabe. Alguns dias depois, André começou a procurar uma forma de desmascarar o crime cometido contra Sofia. Visitou um velho amigo, Ricardo, um jovem advogado com boa reputação na cidade. André contou-lhe tudo o que tinha acontecido, incluindo o que descobrira no diário de Sofia. Ricardo ouviu com seriedade, o seu rosto sombrio depois de ouvir a história de André. Este não é um caso fácil, disse ele com cautela. Essa família é muito influente. Devem ter coberto bem os seus rastos. Mas se conseguirmos encontrar provas fortes, talvez tenhamos uma oportunidade. André assentiu. O que devo fazer? Precisamos de testemunhas, respondeu Ricardo. Ou de qualquer prova material que possa ligar esse homem ao crime. A Sofia lembra-se de algo que nos possa ajudar? André abanou a cabeça. Ela ainda está traumatizada. Mas vou tentar perguntar-lhe outra vez. Naquela noite, André sentou-se com Sofia na sala. Tentou falar devagar, tentando fazer com que Sofia se sentisse confortável para partilhar mais informações. Lembraste de alguma coisa sobre esse homem? Perguntou ele. Qualquer coisa que nos possa ajudar a encontrar a verdade. Sofia baixou a cabeça, pensando intensamente. Eu não me lembro bem do rosto dele, disse ela em voz baixa. Mas ele conduzia um carro preto grande e usava um anel de ouro no dedo. É a única coisa de que me lembro com clareza. André anotou a informação cuidadosamente. Embora parecesse pouco, os detalhes sobre o anel de ouro e o carro preto podiam ser pistas importantes. No final, André começou a sentir um pouco de otimismo. Sabia que a jornada não seria fácil, mas sentia-se mais próximo de Sofia. A relação deles começava a transformar-se de um mero casamento forçado para um laço mais profundo, construído com base na compreensão e no apoio mútuos. No entanto, por trás dessa esperança, havia a sombra de uma ameaça que ainda pairava. A família do homem que violara Sofia não era gente com quem se pudesse brincar. André sabia que teria de ser cuidadoso, pois qualquer passo em falso poderia colocar em perigo a si mesmo e a Sofia. Os dias seguintes não foram tão tranquilos como André e Sofia esperavam.
Embora houvesse um esforço para se entenderem, o fardo emocional e físico começou a acumular-se, tornando a vida deles como um novo casal ainda mais complicada. Sofia sentia-se frequentemente cansada devido à sua gravidez, que se tornava cada vez mais difícil. A sua barriga crescente dificultava as atividades normais e as náuseas e tonturas eram uma constante matinal. No entanto, ela continuava a tentar fazer as tarefas domésticas para não parecer um fardo para André. Queria provar que, apesar de ser uma vítima da situação, ainda podia ser uma boa esposa. Contudo, os esforços de Sofia apenas preocupavam André. Não precisas de te esforçar tanto, disse ele numa manhã, ao vê-la tentar limpar o quintal com passos arrastados. Descansa. Eu posso fazer isso. Sofia abanou a cabeça lentamente. Não quero que sintas que sou apenas um peso para ti, disse ela em voz baixa. Quero ajudar. André aproximou-se e pousou a mão no ombro de Sofia. Não és um fardo, disse ele com firmeza. Estás grávida e o teu corpo precisa de descansar. Isso é mais importante do que limpar o quintal. Sofia baixou a cabeça, as lágrimas a acumularem-se nos seus olhos. Eu só queria que tudo fosse normal, sussurrou ela. Mas parece tudo tão difícil. André sentiu um aperto no peito. Sabia que Sofia não enfrentava apenas problemas físicos, mas também uma enorme pressão emocional. Pegou na mão de Sofia e guiou-a de volta para dentro de casa. Senta-te um pouco, disse ele, gentilmente. Vou fazer-te um chá. No entanto, os desafios não vinham apenas da condição física de Sofia. A família dela também começou a exercer mais pressão. Numa tarde, a mãe de Sofia apareceu sem avisar. O seu rosto parecia preocupado, mas também zangado. Por que é que lhe contaste? Perguntou a mãe de Sofia em voz alta, depois de ver André sentado na sala com a filha. Tínhamos concordado em não remexer no passado. André olhou para a mulher com frieza. O que quer dizer com isso? Se a Sofia não me contasse o que lhe aconteceu, como poderíamos resolver este problema? O que aconteceu, disse a mãe de Sofia, num tom duro. O importante agora é manter o bom nome da família. Não tentes criar problemas com aquela família poderosa, André. Eles não hesitarão em destruir-nos a todos se vocês os enfrentarem. André sentiu a sua raiva aumentar, mas tentou conter-se. Minha senhora, não vou ficar de braços cruzados quando há um crime a ser combatido. A Sofia é uma vítima e merece justiça. A mãe de Sofia suspirou profundamente, o seu rosto parecendo cansado. Isto não é sobre justiça, é sobre a realidade. Não podemos lutar contra eles, André. É melhor que vocês os dois se concentrem no bebê que vai nascer. Depois de a mãe de Sofia se ir embora, o ambiente em casa voltou a ficar tenso. Sofia chorava em silêncio, enquanto André se sentia frustrado. Sabia que a família de Sofia só queria proteger a sua reputação, mas a atitude deles apenas aprisionava Sofia ainda mais no seu sofrimento. No meio de todas estas dificuldades, a relação entre André e Sofia começou a mostrar sinais de melhoria. André passava mais tempo em casa para acompanhar Sofia. Lia-lhe histórias ou simplesmente ouvia os seus desabafos quando ela se sentia pressionada. Embora ainda houvesse barreiras, começaram a aprender a confiar um no outro. No entanto, a saúde de Sofia piorava. Numa noite, ela sentiu uma dor aguda na barriga. André entrou em pânico e levou-a à clínica mais próxima. O médico informou de que Sofia estava a ter complicações na gravidez devido ao estresse prolongado. Ela precisa de repouso absoluto, disse o médico. Caso contrário, o risco para o bebê aumentará. André sentiu-se responsável pela condição de Sofia. Decidiu tirar uma licença temporária do trabalho para poder acompanhá-la todos os dias. Começou também a falar com amigos para encontrar formas de obter um rendimento extra sem ter de sair de casa. Por outro lado, André começou a investigar mais a fundo o homem que violara Sofia. Tentou encontrar informações sobre o carro preto grande e o anel de ouro que Sofia mencionara. Com a ajuda de Ricardo, conseguiu encontrar algumas pistas importantes. Um dos amigos de André trabalhava numa oficina e já tinha visto um carro preto grande na cidade.
O proprietário era um homem chamado Bruno, membro de uma família rica que possuía um negócio imobiliário, os Menezes. Bruno? Perguntou André, achando o nome familiar. Ele tem irmãos? Não, é filho único, respondeu o amigo. Mas já ouvi dizer que ele não brinca em serviço se alguém se meter nos negócios dele. André sentiu-se convencido de que Bruno era a pessoa que ele devia investigar. No entanto, sabia que enfrentar uma família como aquela não seria fácil. Precisava de provas sólidas antes de poder tomar qualquer medida. Naquela manhã, André acordou mais cedo do que o habitual. O ar lá fora ainda estava frio e o nevoeiro fino cobria a cidade. Decidiu ir à feira com o pretexto de comprar mantimentos, mas, na verdade, queria obter mais informações sobre Bruno, o homem que suspeitava ser o agressor de Sofia. Na feira, André encontrou uma mulher de meia-idade chamada Dona Tininha, uma vendedora de legumes conhecida por gostar de uma boa conversa. Com cuidado, André começou a fazer perguntas de forma a não levantar suspeitas. Dona Tininha, disse André com um sorriso amigável. Como está? Há muito tempo que não a havia. Dona Tininha retribuiu o sorriso. Graças a Deus, estou bem, meu filho. E tu? Ouvi dizer que te casaste? André assentiu lentamente. Sim, casei. Mas há algo que me tem incomodado ultimamente. Fez uma pausa e continuou num tom casual. Ouvi dizer que a família poderosa lá do outro lado da cidade está com problemas. Sabe de alguma coisa? Dona Tininha riu-se baixinho. Aqui não sabe da família do seu Menezes. Eles têm muitos segredos obscuros, meu filho. Especialmente o filho deles, o Bruno. O coração de André acelerou. O Bruno? O que se passa com ele? Dona Tininha baixou a voz, embora não houvesse mais ninguém por perto. Olha, não sei se é verdade ou não, mas dizem que há alguns meses o Bruno esteve envolvido num grande incidente. Houve uma rapariga que apresentou queixa à polícia, mas o caso desapareceu. Dizem que a família Menezes pagou a toda a gente para se calar. André sentiu o corpo gelar. Essa rapariga. Ela estava grávida? Dona Tininha assentiu lentamente. Foi o que eu vi. Mas depois disso a rapariga foi forçada a casar com outro homem. Toda a gente sabe, mas ninguém tem coragem de falar. André sentiu o sangue ferver. Todas as peças do quebra-cabeças começaram a encaixar-se perfeitamente na sua cabeça. Era evidente que Bruno era o agressor de Sofia e que a sua família usará o poder e o dinheiro para encobrir o crime. Obrigado, Dona Tininha, disse André com a voz rouca, tentando conter as suas emoções. Eu tenho de ir agora. No caminho para casa, a mente de André estava cheia de raiva e de um sentimento de injustiça. Não podia deixar que uma família como aquela ficasse impune. No entanto, também estava ciente de que enfrentá-los de frente não era a solução. Precisava de uma estratégia bem pensada para desmascarar o crime sem se colocar a si e a Sofia em perigo. Ao chegar à casa, encontrou Sofia sentada na sala com uma expressão ansiosa. O que se passa? Perguntou ela, ao ver o rosto tenso de André. André respirou fundo e sentou-se ao lado de Sofia. Descobri uma coisa hoje, disse ele em voz baixa. Sobre o homem que te fez aquilo. Sofia olhou para ele com os olhos arregalados. Quem é ele? Bruno, respondeu André com firmeza. O filho único da família Menezes. Sofia ficou paralisada. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e o seu corpo começou a tremer violentamente. Eu não sabia o nome dele, mas lembro-me daquele carro preto grande e do anel de ouro. André pegou na mão de Sofia, tentando acalmá-la. Eu sei que isto é difícil para ti, mas não podemos ficar de braços cruzados. Vou ajudar-te a obter justiça. Sofia chorava em silêncio, as lágrimas a escorrerem abundantemente pelo seu rosto. Tenho medo, sussurrou ela. O que é que eles nos farão se os enfrentarmos? Não vou deixar que te magoem outra vez, prometeu André com a voz firme. Vou proteger-te, aconteça o que acontecer.
Naquela noite, André decidiu encontrar-se novamente com Ricardo, o jovem advogado que o tinha ajudado antes. Contou-lhe todas as novas informações que tinha recolhido, incluindo os rumores de Dona Tininha na feira. Ricardo ouviu com seriedade, o seu rosto sombrio depois de ouvir a história de André. Isto está a ficar cada vez mais complicado, disse ele em voz baixa. A família Menezes tem uma grande influência. Podem até ter acesso a altos funcionários da região. Mas não podemos desistir. O que podemos fazer para desmascarar isto? Interrompeu André num tom determinado. Ricardo pensou por um momento. Precisamos de provas sólidas, algo que eles não possam encobrir. Por exemplo, gravações de videovigilância, testemunhas oculares ou documentos que mostrem que pagaram a pessoas para abafar o caso. André assentiu. Vou encontrar uma forma de obter essas provas. Alguns dias depois, André começou a investigar mais a fundo. Visitou alguns locais que Bruno frequentava, incluindo cafés e restaurantes de luxo no centro da cidade. Num dos cafés encontrou um empregado que pareceu hesitante quando lhe perguntaram sobre Bruno. Não sei de nada, disse o empregado com medo. Por favor, não me volte a perguntar sobre isto. No entanto, depois de André o convencer de que só queria a verdade, o empregado acabou por falar. Há alguns meses, viu Bruno a discutir com uma rapariga no estacionamento. A rapariga estava a chorar e o Bruno parecia muito zangado. Depois disso, nunca mais a vi. André sentiu-se certo de que a rapariga era Sofia. Pediu ao gerente do café para ver as gravações de videovigilância daquela noite. Embora as gravações tivessem sido apagadas, André conseguiu encontrar uma pista importante no registro do sistema de segurança, que indicava atividade suspeita na hora do incidente. Sentia-se otimista, embora os desafios ainda fossem enormes. Sabia que a sua luta para desmascarar este crime não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar os riscos pela justiça de Sofia. No entanto, por trás da sua forte determinação, a sombra da ameaça aproximava-se. A família Menezes não era gente com quem se pudesse brincar. André sabia que o seu próximo passo teria de ser dado com cuidado, pois um pequeno erro poderia custar-lhes a vida. Depois de obter as provas iniciais do registro do sistema de segurança do café, André percebeu que precisava de mais informações para fortalecer o seu caso. No entanto, procurar mais provas significava aventurar-se ainda mais em território perigoso, um território controlado pela família Menezes. André decidiu agir com cautela. Começou a recolher informações de pessoas da cidade que tinham trabalhado ou se envolvido com a família Menezes. Com a ajuda de Ricardo, também começou a aprender a documentar as provas legalmente para que não pudessem ser facilmente refutadas em tribunal. Numa tarde, André encontrou-se com um homem idoso chamado Seu Damião, um antigo motorista da família Menezes que agora vivia nos arredores da cidade. Seu Damião pareceu hesitante quando viu André pela primeira vez, mas depois de ouvir o motivo da sua visita, o homem finalmente concordou em falar. Deixei-os há muito tempo, disse Seu Damião em voz baixa. Mas sei muitas coisas que eles fizeram. Usam o poder e o dinheiro para encobrir todos os seus pecados. Alguma vez viu algo suspeito? Perguntou André. Seu Damião suspirou profundamente. Há alguns meses, viu Bruna levar uma rapariga para dentro do carro dele à noite. A rapariga estava a chorar e parecia muito assustada. Depois disso, nunca mais a vi. O coração de André acelerou. Lembra-se do local exato? Seu Damião assentiu. Perto da antiga fábrica têxtil nos limites da cidade. Mas tem cuidado, meu filho. A família Menezes tem sempre olhos e ouvidos em todo lado. Naquela noite, André decidiu investigar a antiga fábrica têxtil que Seu Damião mencionara. Sabia que era um passo arriscado, mas sentia que não tinha outra escolha. Com cuidado, estacionou a sua moto no local escondido e caminhou em direção à fábrica. O ar frio cortava-lhe a pele enquanto passava pelo portão de ferro enferrujado. Lá dentro, o ambiente era escuro e silencioso. Apenas se ouvia o som do vento a soprar pelas frestas das paredes. André acendeu a sua pequena lanterna. A luz varreu a sala vazia, cheia de pó e lixo.
No entanto, ao inspecionar mais a fundo, encontrou algo que o surpreendeu. Um pequeno anel de ouro estava preso entre um monte de cacos de vidro num canto da sala. O anel era exatamente como Sofia o descrevera. André pegou no anel com cuidado e guardou-o num pequeno saco de plástico. Sabia que esta poderia ser uma das provas mais importantes para desmascarar o crime de Bruno. No entanto, quando estava prestes a sair da fábrica, um barulho alto fê-lo sobressaltar-se. "O que estás a fazer aqui?" gritou um homem das sombras. André virou-se rapidamente, o coração a bater descontroladamente. Um homem de corpo robusto emergiu da escuridão, o seu rosto coberto por um capuz. "Isto pertence à família Menezes", disse ele, num tom ameaçador. "Não devias estar aqui." André recuou lentamente, tentando manter a calma. "Só estou à procura de algo que perdi", disse ele com a voz rouca. "Não tenho más intenções." O homem riu-se, um som cínico. "A família Menezes não deixa ninguém meter-se nos seus assuntos. É melhor teres cuidado." Antes que André pudesse dizer mais alguma coisa, o homem avançou e empurrou-o com força contra a parede. André sentiu uma dor aguda nas costas, mas levantou-se rapidamente e correu para fora da fábrica o mais depressa que pôde. Quando André chegou à casa, Sofia ficou chocada ao ver o seu estado desgrenhado e com ferimentos. "O que te aconteceu?", perguntou ela com a voz preocupada. André respirou fundo e mostrou-lhe o anel de ouro que encontrara na fábrica. "Esta é a prova", disse ele, em voz baixa. "Tenho a certeza de que pertence ao Bruno. Agora temos algo para lutar contra eles." Sofia olhou para o anel com os olhos úmidos. "Não tens medo? Eles podem magoar-te." "Não me importo", respondeu André num tom firme. "Prometi ajudar-te. Não vou deixar que eles fiquem impunes." No dia seguinte, André e Ricardo encontrarão-se para discutir a estratégia seguinte. Decidiram denunciar o caso à polícia local, embora soubessem que o processo não seria fácil. Ricardo pediu a André que não agisse de forma imprudente, pois a família Menezes certamente tentaria obstruir todos os seus esforços. "Temos de envolver os mídias se necessário", disse Ricardo. "A opinião pública tem um grande poder. Se este caso vier a público, eles não conseguirão mais encobri-lo." André assentiu. "Estou pronto para tudo. Mas temos de proteger a Sofia, ela é a principal vítima em tudo isto." No entanto, a ameaça da família Menezes tornou-se mais real. Alguns dias depois, André recebeu uma mensagem misteriosa no seu telemóvel: "Para de te meteres nos nossos assuntos, ou tu e a tua mulher vão arrepender-se." André sentiu o sangue ferver. Sabia que a família Menezes não estava a brincar, mas também sabia que não podia recuar agora. Tinha prometido proteger Sofia e faria tudo para garantir que a justiça fosse feita. Passaram-se algumas semanas desde que André começou a lutar contra a família Menezes, e a pressão continuava a aumentar. No entanto, no meio da sua luta por justiça, a saúde de Sofia piorava. As complicações da sua gravidez, causadas pelo estresse e pelo trauma do passado, obrigavam-na a ser hospitalizada com frequência. Numa noite, Sofia sentiu uma dor terrível na barriga. O seu rosto estava pálido, o seu corpo tremia e mal conseguia manter-se de pé. André entrou em pânico e levou-a para o hospital na sua mota velha. Durante o trajeto, Sofia apenas chorava em silêncio, enquanto André tentava acalmá-la, embora o seu coração também estivesse cheio de ansiedade. Ao chegarem ao hospital, o médico examinou Sofia rapidamente. Pouco depois, saiu da sala com uma expressão séria. "A condição da mãe e do bebê é muito crítica", disse o médico a André. "A mãe está com pré-eclâmpsia grave e os batimentos cardíacos do feto estão a enfraquecer. Temos de fazer uma cesariana de emergência." André sentiu o seu mundo desabar. Não estava preparado para ouvir más notícias sobre a pessoa que mais amava naquele momento. "O quê? O que devo fazer?", perguntou ele, com a voz rouca. "O médico fará o seu melhor", respondeu o doutor com um tom calmo. "Mas tem de estar preparado para qualquer eventualidade. Esta cirurgia é de alto risco." André sentou-se na sala de espera.
As suas mãos estavam cerradas com força. A sua mente estava cheia de medo e remorso. Culpava-se por não ter conseguido proteger melhor Sofia. Prometeu a si mesmo que, se Sofia sobrevivesse, faria com que a família Menezes pagasse por todo o sofrimento que tinham causado. Durante as horas seguintes, André apenas pôde ficar sentado na sala de espera, a rezar com todo o coração pela segurança de Sofia e do bebê. Ricardo, o seu fiel amigo, veio fazer-lhe companhia. Como é que ela está? Perguntou Ricardo, preocupado. André abanou a cabeça lentamente. Ainda está na cirurgia. Não sei o que vai acontecer. Ricardo deu-lhe uma palmada no ombro. Não desistas agora. Lutaste tanto por ela. Tens de te manter forte. Finalmente, depois de quase 5 horas, o médico saiu da sala de cirurgia com um leve sorriso no rosto. A operação foi um sucesso, disse ele. O bebê nasceu prematuro, mas conseguimos salvar a vida da mãe e do bebê. Eles ainda precisam de cuidados intensivos, mas estão estáveis. André sentiu o peso nos seus ombros diminuir um pouco. Levantou-se de imediato e abraçou Ricardo, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Graças a Deus, sussurrou ele. Ao entrar na sala de recuperação, André viu Sofia deitada, fraca, na cama. O seu rosto estava pálido, mas ela sorriu levemente ao vê-lo. Ao seu lado, havia uma pequena incubadora onde o bebê deles repousava. O seu corpo minúsculo estava coberto por um fino cobertor. Desculpa, disse Sofia com a voz fraca. Não consegui cuidar bem do nosso bebê. André segurou a mão de Sofia com força. Não fales assim, disse ele com a voz a tremer. Foste muito forte. Tu e o nosso bebê são as coisas mais importantes da minha vida. Não vou deixar que vos aconteça mais nada. Sofia chorou em silêncio, as lágrimas a caírem abundantemente. Obrigada, sussurrou ela. Não sei como teria passado por isto sem ti. No entanto, mesmo no meio desta pequena felicidade, André não conseguia esquecer a sua luta contra a família Menezes. Sabia que eles ainda eram uma grande ameaça para sua família. Alguns dias após o nascimento do bebê, André recebeu outra carta de ameaça, desta vez enviada diretamente para sua casa. Sabemos o que estás a fazer. Para antes que seja tarde demais. André amarrotou a carta com raiva. Não desistiria, mesmo que as ameaças estivessem cada vez mais próximas. Decidiu envolver os mídia locais como Ricardo sugerira. Com a ajuda de um jornalista independente chamado Marco Aurélio, André começou a preparar um artigo de fundo sobre a família Menezes e os crimes que eles encobriam. Sei que é arriscado, disse Marco Aurélio a André. Mas o público tem um grande poder. Se a tua história for publicada, a família Menezes não conseguirá mais abafá-la. André assentiu. Estou pronto para tudo. Só quero justiça para Sofia e para o meu filho. No final, André começou a sentir uma nova esperança. Embora sua luta ainda fosse longa, sentia-se mais forte porque tinha Sofia e o bebê, que lhe davam uma razão para continuar. No entanto, por trás da sua firme determinação, a sombra da ameaça aproximava-se. A família Menezes não ficaria de braços cruzados, e André sabia que tinha de estar preparado para enfrentar todas as consequências das suas ações. Depois de decidir envolver os mídia, André começou a trabalhar com Marco Aurélio para preparar o artigo de fundo que iria expor os crimes da família Menezes. No entanto, sabia que este passo não era arriscado apenas para si, mas também para Sofia e o seu bebê. Por isso, certificou-se de que Sofia e o bebê fossem transferidos para um local mais seguro, a casa de uma velha amiga de Sofia numa cidade vizinha, enquanto ele ficava para executar o plano. Tens de ir, disse André a Sofia, numa tarde, antes de ajudar a fazer as malas. Não consigo concentrar-me neste plano se estiver sempre preocupado com a vossa segurança. Sofia hesitou, os seus olhos cheios de ansiedade. Mas e tu? Não te posso deixar sozinho. André pegou na mão de Sofia e olhou-a com firmeza. Eu vou ficar bem. É a única forma de garantir que vocês ficam seguros. Tens de confiar em mim. Finalmente Sofia assentiu lentamente.
Sabia que André não recuaria agora e também percebeu que a presença dele só tornaria a situação mais perigosa para ele. Com o coração pesado, Sofia concordou em ir com o bebê para a casa da sua amiga. Depois de Sofia partir, André começou a trabalhar arduamente com Marco Aurélio. Reuniram todas as provas que tinham encontrado até então, as imagens do sistema de segurança do café, o anel de ouro encontrado na fábrica têxtil e os testemunhos de seu Damião e Dona Tininha. Todas estas informações foram compiladas num artigo detalhado e poderoso, pronto para ser publicado em breve. No entanto, a família Menezes não ficou de braços cruzados. Alguns dias antes da data prevista para a publicação do artigo, André recebeu uma chamada de um número desconhecido. A voz do outro lado era fria e ameaçadora. André, disse a voz em tom baixo. Já tivemos paciência suficiente contigo. Se continuares a meter-te nos nossos assuntos, não hesitaremos em magoar as pessoas de quem gostas. André cerrou os punhos com força, tentando conter a sua raiva. Acham que se vão safar assim? Respondeu ele num tom agudo. Não vou parar até que a justiça seja feita. A voz do outro lado riu-se, um som cínico. Justiça. A justiça pertence apenas àqueles que têm poder, e tu? Tu não tens nada. A chamada terminou abruptamente, mas a mensagem era clara. A família Menezes não se renderia sem lutar. André sabia que este era o seu maior teste e que tinha de agir rapidamente antes que eles encontrassem uma forma de o parar. No dia seguinte, o artigo de fundo foi finalmente publicado num portal de notícias local. O título chamou imediatamente a atenção de muitas pessoas: Escândalo da família Menezes, o encobrimento de um caso de violação com dinheiro e poder. O artigo nomeava Bruno como o autor da violação de Sofia e descrevia o papel da sua família no encobrimento do caso. Em questão de horas, o artigo tornou-se viral nas redes sociais. Os habitantes da cidade começaram a falar sobre o escândalo e a pressão pública começou a fazer-se sentir. Alguns cidadãos até começaram a dar testemunhos anônimos sobre outros crimes cometidos pela família Menezes, incluindo intimidação e suborno. No entanto, a reação da família Menezes não tardou. Naquela noite, alguns capangas da família Menezes foram à casa de André. Atiraram pedras às janelas e incendiaram a porta da frente, numa tentativa de o intimidar. Felizmente, André conseguiu escapar pela porta dos fundos pouco antes de o fogo se espalhar pela casa. Depois do incidente, André percebeu que já não podia ficar na cidade. Decidiu ir para a capital por um tempo, mas manteve-se em contato com Marco Aurélio para garantir que a investigação sobre a família Menezes continuava. Na cidade, André conheceu uma ativista jurídica chamada Doutora Lúcia, que se dispôs a ajudar no caso pro bono. Juntamente com a doutora Lúcia, André começou a apresentar queixas formais ao Ministério Público e a outras instituições jurídicas. Também contactaram alguns deputados locais para pedir apoio no tratamento do caso. Sei que não é fácil, disse a doutora Lúcia a André. Mas temos de garantir que a verdade venha ao de cima. A família Menezes não pode ficar impune. André assentiu com forte determinação. Não vou parar até que eles paguem pelo que fizeram. Entretanto, a pressão pública sobre a família Menezes aumentava. Vários dos seus parceiros de negócios começaram a retirar o apoio e a reputação da família começou a ruir. Até mesmo alguns funcionários locais que antes eram próximos da família Menezes começaram a manter distância, com medo de serem arrastados para o escândalo. No entanto, André sabia que a sua luta ainda não tinha terminado. Embora a família Menezes estivesse a perder a sua influência, ainda tinham poder suficiente para retaliar. André tinha de continuar vigilante, pois sabia que a família faria qualquer coisa para se proteger. Algumas semanas após a publicação do artigo, André começou a sentir uma mudança significativa na dinâmica do caso. A crescente pressão pública e legal colocou a família Menezes sob um escrutínio inevitável. No entanto, apesar dos primeiros passos terem sido dados, André sabia que a justiça ainda não estava totalmente feita, especialmente para Sofia, que ainda enfrentava o profundo trauma do seu passado. No meio da tensão, André decidiu visitar Sofia e o bebê no seu refúgio temporário. Queria certificar-se de que estavam bem e dar apoio moral a Sofia,
que ainda se sentia frequentemente ansiosa e insegura. Quando André chegou à casa da amiga de Sofia, encontrou-a sentada na varanda com o bebê ao colo. Os olhos de Sofia pareciam mais brilhantes do que há algumas semanas, embora o cansaço ainda fosse visível no seu rosto. Ao ver André, ela sorriu levemente e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Vieste, disse Sofia em voz baixa, cheia de alívio. André sentou-se ao lado dela e acariciou suavemente a cabeça do bebê. Claro que vim, disse ele. Queria ter a certeza de que estavam seguros. Sofia baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas. O que vai acontecer a seguir? Será que vamos mesmo conseguir lutar contra eles? André segurou a mão de Sofia com força. Já passamos por muito juntos. Não vou desistir até que a justiça seja feita. Mas tu também tens de ser forte por ti e pelo nosso filho. Sofia assentiu lentamente, as lágrimas a escorrerem abundantemente pelo seu rosto. Obrigada, sussurrou ela. Não sei o que seria de mim sem ti. Ficaram sentados em silêncio por um momento, a ouvir apenas a respiração calma do bebê a dormir no colo de Sofia. Havia um calor a crescer entre eles, algo mais profundo do que uma simples relação de marido e mulher que começara por coação. Tinham passado por tantas provações juntos e agora o seu laço era mais forte. No entanto, apesar deste pequeno momento de felicidade, André não conseguia esquecer completamente a ameaça que ainda pairava. Alguns dias depois, recebeu a notícia de que Bruno tinha sido finalmente detido pela polícia sob a acusação de violação e abuso de poder. Esta notícia trouxe uma nova esperança a André e Sofia, mas também aumentou o risco para eles. Tens a certeza de que eles não se vão vingar? Perguntou Sofia, ansiosa, quando André lhe contou sobre a detenção de Bruno. André olhou para Sofia com firmeza. Não sei o que eles farão, mas vou continuar a proteger-vos. Esta é a nossa última batalha. Entretanto, a pressão pública sobre a família Menezes intensificou-se. Vários dos seus principais parceiros de negócios retiraram o apoio e a reputação da família foi destruída aos olhos do público. Até mesmo alguns funcionários locais que antes eram próximos da família Menezes começaram a manter distância, com medo de serem arrastados para o escândalo. No entanto, a família Menezes não se rendeu facilmente. Tentaram usar um advogado de renome para libertar Bruno das acusações, mas as provas recolhidas por André e a sua equipa eram demasiado fortes para serem negadas. O anel de ouro encontrado na fábrica têxtil, as imagens do sistema de segurança do café e os testemunhos anônimos constituíram uma base sólida para incriminar Bruno. Na primeira audiência, a atmosfera no tribunal era extremamente tensa. André compareceu como testemunha principal, acompanhado pela doutora Lúcia, a ativista jurídica que tinha ajudado no caso. Sofia, embora ainda traumatizada, também esteve presente para dar o seu testemunho diretamente. Os seus olhos estavam marejados enquanto falava sobre a noite em que foi violada por Bruno, mas manteve-se firme na sua busca pela verdade. Depois da primeira audiência, André aproximou-se de Sofia à porta do tribunal. Foste incrível, disse ele, orgulhoso. Acabaste de abrir a porta para a justiça. Sofia sorriu levemente, embora o seu corpo ainda tremesse. Só quero que tudo isto acabe, disse ela em voz baixa. Algumas semanas depois, a sentença do tribunal foi finalmente proferida. Bruno foi considerado culpado de violação e abuso de poder. Foi condenado a 20 anos de prisão, enquanto a sua família foi multada pesadamente pelo seu envolvimento na tentativa de encobrir o caso. Quando André ouviu a sentença, sentiu um enorme peso a ser levantado dos seus ombros. Virou-se para Sofia, que estava sentada ao seu lado com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Este é um novo começo, disse ele, gentilmente. Sofia assentiu e abraçou André com força. Obrigada, sussurrou ela. Não sei como teria passado por isto sem ti. Após a decisão do tribunal que fez justiça contra Bruno, André e Sofia sentiram-se aliviados, mas também vigilantes. Embora Bruno tivesse sido condenado, a família Menezes ainda tinha muitos recursos para se vingar. No entanto, André sabia que este era um momento crucial na sua luta, o momento em que a verdade finalmente prevaleceu.
Alguns dias após a sentença, André voltou à casa da amiga de Sofia para levar as boas notícias. Trazia os documentos oficiais que mostravam que Bruno tinha sido preso e que a família Menezes fora multada pesadamente pelo seu envolvimento no encobrimento do caso. A justiça começou a ser feita, disse André a Sofia, entregando-lhe os documentos. Isto é a prova de que não podemos ser derrotados pela injustiça. Sofia pegou nos documentos com as mãos a tremer. As lágrimas escorriam abundantemente pelo seu rosto. Não acredito que isto esteja mesmo a acontecer, disse ela em voz baixa. Pensei que nunca conseguiríamos lutar contra eles. André pegou na mão de Sofia e segurou-a com força. Fizemo-lo juntos. És forte, mais forte do que pensas. E agora temos de nos concentrar no nosso futuro. No entanto, apesar do alívio, André permaneceu vigilante. Sabia que a família Menezes não aceitaria a derrota facilmente. Certamente tentariam vingar-se, especialmente porque a sua reputação estava arruinada. Algumas semanas depois, a ameaça começou a materializar-se. Um grande carro preto foi visto a circular pela aldeia onde André vivia. O condutor parecia um dos capangas da família Menezes, o mesmo que tinha atacado André. André percebeu que eles estavam à procura de uma forma de se vingar. Não posso deixar que eles vos magoem outra vez, disse André a Sofia, uma noite. Temos de nos mudar para um lugar mais seguro. Sofia assentiu lentamente, embora o seu rosto parecesse ansioso. Para onde vamos? André já tinha pensado neste plano há muito tempo. Tem um amigo na capital que está disposto a ajudar-nos. Podemos começar uma nova vida lá, longe da família Menezes. Sofia hesitou por um momento, mas acabou por concordar. Sabia que André só queria protegê-los e também queria afastar-se de todas as más recordações associadas àquela cidade. Na manhã seguinte, André e Sofia começaram a fazer as malas. Levaram apenas o essencial, incluindo alguns documentos importantes relacionados com o caso. André também levou o bebê, que agora estava mais saudável depois de ter sido tratado no hospital durante algumas semanas. Antes de deixar a cidade, André visitou o túmulo do seu pai. Rezou ali, pedindo a sua bênção para que ele e a sua família pudessem começar uma nova vida sem medo. Vou cuidar desta família, pai, sussurrou André. Prometo. Depois disso, André e Sofia apanharam um autocarro para a capital, deixando para trás a cidade cheia de memórias amargas. Na cidade, ficaram num pequeno apartamento que um amigo de André lhes cedeu. O lugar era simples, mas confortável o suficiente para começar uma nova vida. André começou a trabalhar como motorista de aplicação, enquanto Sofia se concentrava em cuidar do bebê. Embora a vida deles ainda fosse simples, havia uma felicidade a crescer entre eles. Começaram a confiar um no outro, construindo uma relação mais forte do que antes. Numa tarde, André chegou à casa mais cedo do trabalho e encontrou Sofia sentada na varanda do apartamento, a observar o pôr do sol. O bebê dormia no seu colo, a sua respiração regular e pacífica. Pareces feliz, disse André, aproximando-se de Sofia. Sofia sorriu levemente. Sinto-me mais calma agora, disse ela em voz baixa. Pela primeira vez, sinto que tenho uma família de verdade. André sentou-se ao lado de Sofia e pegou na sua mão. Vamos continuar a construir esta nova vida juntos. Aconteça o que acontecer, estarei sempre aqui para te proteger. Sofia virou-se para André, os seus olhos marejados. Obrigada, sussurrou ela. Não sei como teria passado por tudo isto sem ti. No entanto, mesmo enquanto tentavam começar uma nova vida, André sabia que a ameaça da família Menezes não tinha desaparecido completamente. Algumas semanas depois de se mudarem, André recebeu uma mensagem anônima no seu telemóvel. Podem ter fugido, mas não nos vamos esquecer disto. André apertou o telemóvel com raiva, mas tentou manter a calma. Não queria preocupar mais a Sofia. Decidiu denunciar a mensagem à polícia e pedir ajuda à doutora Lúcia para garantir que a família Menezes não se aproximasse deles. Temos de continuar vigilantes, disse a doutora Lúcia a André. Mas fizeste algo extraordinário.
A justiça foi feita e agora vocês podem concentrar-se na vossa nova vida. André assentiu. Só quero proteger a minha família. Entretanto, a pressão pública sobre a família Menezes aumentava. Vários meios de comunicação locais continuaram a noticiar o escândalo e a sociedade começou a evitar os negócios da família. Até mesmo alguns membros da própria família Menezes começaram a afastar-se de Bruno e dos seus pais, com medo de se envolverem mais em problemas legais. No entanto, André sabia que a família Menezes não desistiria facilmente. Permaneceu vigilante, garantindo que ele e a sua família estivessem seguros na sua nova cidade. Alguns meses depois, André e Sofia começaram a sentir-se mais confortáveis com a sua vida. Começaram a construir uma nova rotina e o bebê cresceu e tornou-se numa criança alegre. Havia um calor a crescer entre eles, algo que nunca tinham sentido antes. Numa noite, André e Sofia estavam sentados no pequeno sofá do seu apartamento, a ver televisão enquanto seguravam o bebê. Havia uma felicidade simples, mas profunda entre eles. Alguma vez imaginaste que chegaríamos tão longe? Perguntou Sofia em voz baixa. André sorriu levemente. Não, mas estou grato por termos passado por tudo isto juntos. Sofia assentiu e abraçou André com força. Eu também. Obrigada por nunca teres desistido. André retribuiu o abraço, sentindo o calor da família que tinham construído juntos. Embora sua jornada tivesse começado com coação e sofrimento, conseguiram encontrar a verdadeira felicidade no meio de todos os desafios. Quase um ano depois de deixarem a sua cidade natal, a vida de André e Sofia na capital começou a mostrar sinais de estabilidade. Já não se sentiam como fugitivos, a olhar constantemente por cima do ombro com ansiedade. Embora a ameaça da família Menezes ainda assombrasse a mente de André, ele escolheu focar-se no futuro, na sua família, que agora era sua principal razão para seguir em frente. Naquela manhã, o sol brilhava intensamente e um ar fresco envolvia o pequeno apartamento. Sofia preparava um pequeno almoço simples enquanto o bebê, agora com 9 meses, ria alegremente enquanto André brincava com ele na sala. O som do riso da criança enchia o quarto com um calor que eles nunca tinham sentido antes. Estás a ver, disse André a Sofia com um largo sorriso. Ele está a ficar cada vez mais esperto. Ontem até conseguiu sentar-se sozinho sem ajuda. Sofia riu-se baixinho. O seu rosto parecia mais brilhante do que há alguns meses. É porque o pai dele é um bom professor, disse ela, enquanto colocava os pratos na mesa. André aproximou-se de Sofia e beijou-a suavemente na bochecha. Não, é porque a mãe dele é muito paciente e carinhosa. Sofia corou e desviou o olhar para o bebê, que estava entretido a brincar com um pequeno brinquedo de madeira. Havia um profundo sentimento de gratidão no seu coração. Depois de todo o sofrimento que tinha passado, ela finalmente encontrou a verdadeira felicidade, uma felicidade nascida do amor e do sacrifício. No entanto, embora a vida deles parecesse calma, André permanecia vigilante. Verificava frequentemente as notícias sobre a família Menezes, certificando-se de que não estavam a tomar novas medidas que pudessem pôr em perigo a sua família. Alguns meses antes, soube-se que a família Menezes começara a perder os seus negócios um a um devido à pressão pública e legal. Até a sua luxuosa mansão fora vendida a baixo preço para cobrir as dívidas acumuladas. No entanto, André sabia que uma família como aquela não desistiria tão facilmente. Certamente ainda tinham planos de vingança, mesmo que parecessem passivos no momento. Por isso, André decidiu manter distância da sua antiga cidade e limitar a interação com pessoas que pudessem ter ligações com a família Menezes. Não quero que baixemos a guarda, disse André a Sofia, uma noite, enquanto estavam sentados na varanda do apartamento a apreciar a brisa fresca da noite. Eles podem não agir agora, mas temos de permanecer vigilantes. Sofia assentiu lentamente. Eu percebo, disse ela. Mas também acredito que somos fortes o suficiente para enfrentar o que quer que venha. André sorriu levemente e pegou na mão de Sofia. Somos fortes porque estamos juntos. Algumas semanas depois, André recebeu uma chamada de Marco Aurélio, o jornalista independente que tinha ajudado no caso deles desde o início.
Tenho boas notícias, disse Marco Aurélio com entusiasmo. O Bruno foi transferido para uma prisão de segurança máxima e a família Menezes foi oficialmente declarada falida pelo tribunal. André sentiu o peso nos seus ombros a diminuir ainda mais. Obrigado pelas notícias, disse ele. Esta é uma grande vitória para todos nós. Marco Aurélio riu-se baixinho. Tu mereces, André. Provaste que a verdade pode vencer a injustiça. Depois de desligar o telefone, André contou imediatamente a Sofia as novidades. O rosto de Sofia iluminou-se, os seus olhos marejados de emoção. Finalmente estamos verdadeiramente livres, disse ela em voz baixa. André assentiu. Sim, este é um novo começo para nós. No entanto, embora a família Menezes tivesse perdido seu poder, André sabia que o trauma do passado não desapareceria tão facilmente. Sofia ainda tinha pesadelos frequentes sobre a noite em que foi violada por Bruno. Às vezes, acordava com a respiração ofegante, o corpo a tremer violentamente. Mas sempre que isso acontecia, André estava ao seu lado, abraçando-a com força até que ela se acalmasse. Não está sozinha, disse André uma noite, depois de Sofia acordar de um pesadelo. Estarei sempre aqui para ti. Sofia chorou em silêncio e abraçou André com força. Não sei o que teria sido de mim sem ti, disse ela em voz baixa. André acariciou suavemente as costas de Sofia. Passamos por tudo isto juntos. Podemos enfrentar qualquer coisa, desde que nos apoiemos um ao outro. No meio do processo de recuperação emocional de Sofia, André também começou a planear o futuro deles. Decidiu continuar os seus estudos formais em tecnologia da informação, algo que sempre sonhara, mas que tivera de adiar devido às responsabilidades familiares. Com o apoio de Sofia, inscreveu-se numa universidade aberta que lhe permitia estudar enquanto trabalhava. Tens a certeza de que consegues gerir o tempo? Perguntou Sofia, uma tarde, quando André lhe contou os seus planos. André sorriu. Tenho de conseguir. Quero dar o melhor à nossa família. Sofia assentiu e beijou a bochecha de André. Tenho orgulho em ti. Alguns meses depois, a vida deles começou a mostrar um progresso significativo. André concluiu o seu primeiro semestre com notas satisfatórias, enquanto Sofia começou a trabalhar a tempo parcial como costureira numa pequena boutique perto do seu apartamento. O rendimento extra ajudou-os a melhorar a sua situação financeira e deu a Sofia uma nova confiança. Numa tarde, depois de regressarem dos seus respectivos trabalhos, André e Sofia sentaram-se na varanda do apartamento a apreciar o belo pôr do sol. O bebê dormia no colo de Sofia, a sua respiração regular e pacífica. Alguma vez imaginaste que chegaríamos tão longe? Perguntou Sofia em voz baixa. André sorriu levemente e pegou na mão de Sofia. Não, mas estou grato por termos passado por tudo isto juntos. Sofia assentiu e abraçou André com força. Eu também. Obrigada por nunca teres desistido. André retribuiu o abraço, sentindo o calor da família que tinham construído.